Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala com vocês é o pastor Lucas Magela. E desde já, pessoal, quero pedir a você, deixa um like aí nesse nosso vídeo. Peço a você que você possa se inscrever neste canal. Isso vai ser de suma importância para que possamos ou para que possa dar prosseguimento a este trabalho. A lição dessa semana é a lição de número 11, que diz o seguinte: as consequências do pecado de Davi. Sabemos que tudo na nossa vida tem consequências. A Bíblia chega a dizer que o salário do pecado é a morte, em Romanos. Então, nada mais justo do que, diante das nossas adversidades ou até mesmo diante dos nossos atos, sermos de alguma forma punidos por isso. Haja vista que o pecado é perdoado, mas existe a consequência do pecado. E é sobre isso que nós iremos tratar na lição de hoje, as consequências do pecado de Davi. Amém? Vamos lá então. A leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 a 15. Eu não vou ler para que nós possamos ganhar tempo. Vamos então para a verdade, ao texto áureo, que diz o seguinte: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher, segundo Samuel 12, verso 10. Verdade prática: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. O objetivo geral, é esclarecer que o pecado tem o alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e levá-lo a um estado de depravação espiritual. Os objetivos específicos desta lição primeiro, conceituar o pecado no Antigo e no Novo Testamento. 2, mostrar a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E 3, elencar as consequências do pecado de Davi. Vamos então aí para o comentário desta lição maravilhosa que está a lição de número 11. Vamos então para a introdução desta lição. Ela começa nos trazendo aqui um dado importante. O assunto desta lição mostrará o alto preço que Davi pagou. Por que Davi pagou, irmão? Porque nós sabemos, como a lição passada, nós falamos aí sobre a queda de Davi, quando Davi peca, aí age de forma fria, mas quando ele é repreendido pelo profeta Natã, então ele volta o seu coração para Deus, no Salmo 51, uma das orações de arrependimento mais linda que eu já li e que eu estudei e que me faz refletir seriamente no que é oração de verdade. Abre um aspas aqui para dizer que oração, muitas das vezes, não é nem pedir muitas coisas, bens materiais, mas é de fato derramar o coração perante Deus. E foi o que Davi fez. Davi derramou o seu coração diante da presença de ato, levou Deus a perdoar Davi. Apesar do pecado de Davi, apesar do pecado ser tido como um pecado grave que Davi cometeu, Deus o perdoou. Mas as consequências do pecado, ela veio. Por quê? Porque Deus não tolera pecado de quem quer que seja. De fato, Deus vai te perdoar, mas o pecado, ele com certeza trará consequências. Por isso, como já diz na introdução, vale lembrar que é importante vivermos uma vida em santidade e procurarmos buscar a Deus, para que o efeito do pecado não nos traga trágicas consequências, não nos faz sofrer. Então é importante, principalmente se tratando da época em que nós estamos vivendo, é importante nós nos atentarmos para Deus da maneira como de fato precisamos buscar a presença de Deus. Vamos aí então
para o primeiro tópico aí, o conceito de pecado no Antigo e Novo. Então, o conceito de pecado perante a palavra de Deus são todos esses significados aí, ó, errar o alvo, praticar de imoralidade, idolatria, tudo isso gera o pecado. O pecado é o afastamento da lei de Deus. O pecado em si é o abandono da lei do Senhor e a autossatisfação, né? Eu me rebelo contra a palavra de Deus e passo então a praticar pecado, né? O pecado é algo que nós precisamos, como já falei na outra lição anterior, o pecado precisa ser aniquilado da nossa vida. Mas você quer dizer o quê? Que nós não vamos pecar? Não, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos perder muitas das vezes o alvo, mas nós precisamos reconhecer que somente Cristo é Senhor e pedir a misericórdia de Deus, porque o pecado no Antigo Testamento era todo esse conceito. Qual conceito? Olha só, errar o alvo, ou seja, a pessoa perder a direção, não saber o caminho. Nós vemos isso com o próprio rei Saul. Você nota que o rei Saul teve um momento da tua vida que ele obedecia a palavra de Deus, mas teve um momento que ele começou a praticar o pecado, ele se rebeliou contra Deus, de tal maneira que Deus se indignou com ele e fez o quê? Levantou para ele um outro rei, que nós já estamos estudando a lição, que é o rei Davi, né? Então, o pecado, ele causa isso em nós, ele faz-nos rebelar contra a lei de Deus. Você pode notar que quando nós estamos pecando, né, perdendo a direção, perdendo o alvo, perdendo a visão, vivendo na iniquidade, nós temos a tendência de fato, não queremos nos aproximar da presença do Senhor, da santidade de Deus. Então, todo esse conceito era o pecado no Antigo Testamento e continua sendo no Novo Testamento, que é a rebelião. Tópico 2, que o pecado no Novo Testamento também ele traz essa ideia de que? De afastamento da lei de Deus. Ele traz essa ideia de rebelião contra Deus. Ele traz uma ideia de afastamento, né? Se afastar da lei do Senhor, né? Isso tudo está acontecendo nos nossos dias de hoje, né? Nós, para analisar, vamos perceber que o pecado tem sido uma coisa tão rotineira no nosso meio que quase que não se sabe mais o que é pecado, né? Na verdade, quem está em Cristo sabe o que é pecado, mas está se tornando uma coisa tão normal, se é que você está me entendendo, que as pessoas não estão mais preocupadas, né? Então é importante que nós reafirmamos a nossa fé em Cristo. É importante que, embora pecadores, nós busquemos a presença de Cristo, que nós possamos buscar cada dia mais estar na presença do Senhor, que nós possamos nos livrar desse fardo que é o pecado, porque Cristo já nos livrou desse fardo que é o pecado. É importante nós nos reconciliar com Deus, nos afastar da malícia, né? Porque o mundo ele está trazendo uma ideia para nós de que nós podemos fazer o que nós queremos. Mas eu pergunto para você, será que de fato nós podemos fazer o que nós queremos? Na verdade, nós podemos fazer tudo, né? Eclesiastes, capítulo 12, nós notamos, principalmente para os jovens, que diz o seguinte: vai, jovem, faça de tudo, né? Mas sabe que um dia o Senhor vai pedir conta. Então a consequência vai vir, né? As consequências virão. Então, o que é importante nos dias atuais? É importante nós buscarmos, é importante nós reafirmarmos a nossa fé em Cristo, nós reafirmarmos a nossa fé no Senhor, buscando santidade cada dia mais, porque de acordo com que o tempo vai passando, vai se esvaindo a fé das pessoas, né? E até mesmo se nós não vigiarmos, nós acabamos sendo levados também a isso. Então é importante que nós possamos buscar a presença do Senhor, afastando do pecado, sabendo das consequências do pecado. Então, irmãos, vamos aí agora para o segundo tópico, que diz o seguinte: a repreensão do profeta Natan ao rei Davi. Uma parte importante aí.
Olha que coisa tremenda que nós podemos aprender aqui agora dessa lição. Até então, Davi havia pecado, Davi havia cometido o seu pecado e escondido, achando que Deus não estava vendo. Ele resolveu encobrir a situação, ele resolveu lidar com a situação como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente sabe que ele colocou o seu servo, né, o seu soldado na frente da batalha para morrer. A gente sabe que ele acabou ficando com a mulher do seu servo, né, do seu soldado, se não me engano, Urias. E isso mostra para nós que Davi realmente estava com a sua consciência morta. O que é a consciência? A consciência é aquela que nos diz, lembra quando você vai fazer qualquer coisa, ou quando você era menor, quando você ia fazer uma coisa errada, aí a sua consciência diz, olha, não faz isso, não pode, não faz isso, a sua consciência falando, né? Então, mas Davi parece que a consciência dele realmente tinha morrido. Então Deus levanta o profeta e vai até ele. Então o profeta expõe para ele, né, o pecado dele. Davi, o interessante disso tudo é que Deus, na sua infinita misericórdia e justiça, Deus não esconde o pecado de ninguém. Apesar de Davi ser um homem amado pelo Senhor, Deus mostrou que ele estava errado. Mostrando assim que Deus ama a todos aqueles que ele repreende. Deus tem um cuidado especial comigo, Deus tem um cuidado especial com você. E Deus vendo que o rei Davi estava fingindo que aquela situação era uma situação normal, e leva o profeta até ele para repreendê-lo. Característica como essa acontece com nós hoje. Quantas das vezes nós estamos errando algo e o Senhor, de alguma forma, Ele fala comigo, Ele fala com você, mostrando assim que nós estamos errados. Mas a questão principal aqui dessa parte, desse segundo tópico aqui, é dizer da repreensão do profeta Natan a Davi. Porque Deus levantou o profeta para ir até Davi mostrar que ele estava errado, que ele pecou, fazendo com que Davi caísse. É como se as camas do olho de Davi tivessem caído quando o profeta o repreendeu. Não é verdade? Quando o profeta o repreendeu. Então isso acontece com nós nos dias de hoje. Por que é importante? Vou até abrir um parênteses aqui para dizer por que é importante nós estarmos na casa do Senhor. Porque lá nós vamos ouvir a repreensão do Senhor. O Senhor, quando quiser nos repreender, Ele vai falar através da tua palavra, e assim nós vamos nos atentar para não errar o alvo. Deus se levantou, não foi qualquer homem. Deus levantou, já diz a palavra, profeta. Porque o profeta, quando ele é profeta de Deus, ele fala a verdade. Independente do que vai acontecer, ele fala a verdade. Nós estamos vendo aqui o profeta Natan repreendeu o rei de Israel. Até então, o homem mais poderoso de Israel está sendo repreendido pelo profeta Natan. Isso nos mostra também que, como servos de Deus, nós precisamos ter coragem. Coragem para pregar a verdade, coragem para repreender, coragem para falar a verdade. Por quê? Porque a verdade liberta. A mentira destrói, mas a verdade, ela liberta. A verdade do Senhor, ela liberta. Vamos ir para o terceiro tópico aí. As consequências do pecado de Davi. Agora nós chegamos numa parte aqui muito importante. Vai falar das consequências do pecado de Davi. Veja bem, Deus o perdoou. Deus havia perdoado Davi. Mas as consequências do pecado de Davi, ela o atormentaria, ela não deixaria. Características nossas hoje. Nós pecamos, é verdade, mas há consequências. Consequências do pecado. Veja bem, irmãos, olha que coisa. Olha que coisa. Você nota que Davi é perdoado. É o que nós já estamos falando aqui. Davi foi perdoado pelo seu pecado. Nós também somos perdoados pelos nossos pecados.
mas há consequência. Olha que terrível, imagina para um pai saber que o seu filho está abusando da sua irmã, depois saber que o seu filho morre por mãos do seu outro irmão, depois saber que o seu outro filho, Absalão, quer tomar o trono e por um tempo chegou a tomar. E como se não bastasse o abuso, né, o escândalo das concubinas publicamente, então isso mostra, irmãos, que a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Talvez se Davi não tivesse pecado com Betseba, será que tudo isso teria acontecido com ele? Eu, particularmente, acredito que não. Mas as nossas escolhas, às vezes, é que nos colocam em apego. São as nossas decisões, são as nossas atitudes, né? É aquilo que nós decidimos aqui, na mente. É quando nós decidimos. Porque, irmãos, uma coisa é certa, todos nós podemos ser tentados. Mas ceder à tentação que é a questão. Se nós pararmos para analisar, Jesus Cristo foi tentado, ele foi levado ao Espírito. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E você nota que o diabo tentou por 40 dias. E o que dirá você, o que dirá eu? Nós somos pequenos. Né? Somos pequenos. Então fica o alerta para nós. O pecado é perdoado, mas há consequências do pecado. O pecado traz consequências. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Outro ponto importante aqui. Davi foi um ótimo rei para Israel, mas um péssimo pai. Isso abre para que nós possamos entender que a maior obra não é na igreja. Você que é pai, você que é mãe, a sua maior obra não é dentro da igreja. A sua maior obra é ganhar o seu esposo, mulher, ganhar a sua esposa, homem, ganhar seus filhos, né? Seu exemplo de casa. Porque eu não sei se você já viu aquela pessoa que na igreja ela é admirada por todos. Todo mundo admira ela. Mas dentro de casa é aquela velha historinha, né? O pastor estava pregando e na hora de terminar o culto o menino não continua. E o pastor perguntou por que era para continuar. Ele falou, não, porque meu pai é uma coisa aqui, é uma benção aqui dentro da igreja, mas lá em casa, lá, pau quebra. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Qual cuidado? Sermos crentes dentro do nosso lar e na igreja. Mas principalmente no nosso lar, onde as pessoas estão nos observando. Né? Porque, olha só, Davi foi um rei espetacular. Mas dentro de casa foi uma decepção, né? Não foi um pai exemplar para os seus filhos, né? Então, como diz, observe que os 3 filhos de Davi que morreram, praticamente Amon, Absalão e Adonias, eram seus sucessores imediatos, lendo 1 Reis, capítulo 1, verso 6, pode-se compreender que a parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como conduziu os filhos. A falta de aconselhamento e disciplina fizeram com que os filhos dos 3 nomes de destaque dos livros que ora estudamos, Eli, Samuel e Davi, tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. Nas palavras de Paulo, que governa bem a própria casa e está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor, daí essa é uma premissa primordial para a vida do obreiro. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras tendo um lar desestruturado. É tudo aquilo que a gente já falou aqui, né? Não adianta você ser um exemplo dentro da igreja, ser um excelente professor, ser um excelente aluno de EBD, ou até mesmo ser um pregador, ser uma pessoa admirada por todos, mas se dentro do teu lar
você não consegue ser orgulho da sua família, do seu lar, dos seus filhos. Seu filho não quer te imitar, não quer ser igual a você, porque vê em você um péssimo exemplo. Então, a educação dos filhos, abrir um aspas para dizer isso aqui, ela começa com você. Você educando eles. Talvez se Davi tivesse tido tempo para os seus filhos, tivesse dado a devida atenção aos seus filhos, talvez eles não teriam se tornado o que se tornaram. Da mesma forma somos nós precisamos fazer o que tiver no nosso alcance para ganharmos os nossos filhos para o Senhor, né? Ou para conduzi-los no caminho da verdade. O que eu posso concluir dessa lição é que procuremos evitar o pecado, procuremos lidar com o pecado. O pecado tem nome, né? Uma coisa importante que nós temos que ter também na hora que nós estamos confessando os nossos pecados é ditar nomes. O que você fez? Qual foi o seu pecado? Fala para o Senhor quer te ouvir, né? Ah, Senhor, eu pequei, eu xinguei, eu falei uma coisa que não devia. Ah, o cara me atravessou no trânsito, eu quase briguei. Fala qual é o seu pecado. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Essa foi mais uma lição. Como eu já disse, é apenas uma ideia da lição que será lecionada no domingo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, por favor. Se inscreva nesse canal, é muito importante para mim, para que eu possa dar continuidade a esse trabalho. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.